Novamente de voltar a Mateus capítulo 4, observar mais um pouco acerca da tentação do Senhor Jesus e aprender um pouco mais acerca dele e como este precioso Senhor e Salvador das nossas vidas venceu a tentação. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11, diz assim o texto da palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra." Respondeu-lhe Jesus: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Então Jesus lhe ordenou: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto." Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender este texto nesta manhã. Pai amoroso, estamos gratos de ter a Tua palavra, a Tua verdade connosco. Queremos que pela Tua graça, por meio do Teu Santo Espírito nesta manhã, nos guies, Senhor, a toda a verdade, e te rogamos que nos ajudes a entender mais um pouco acerca desta tentação ao Senhor Jesus e como Ele foi vitorioso e como isto tem aplicações práticas para as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a seguir as pisadas do Mestre, ajuda-nos a viver como Ele viveu, ajuda-nos, Senhor, a vencer como Ele venceu, mas nós te louvamos também porque esta vitória do Senhor Jesus, ela é especial, Senhor. As nossas vitórias mantêm, Senhor, sem dúvida, a nossa santidade que nós devemos ter diante de Ti, mas a vitória do Senhor Jesus trouxe a justiça e a santidade que nós precisávamos. E te louvamos, Senhor, porque temos um Salvador santo, justo, e que se tornou no sacrifício pelos nossos pecados. E, Senhor, Tu aceitaste este sacrifício ressuscitando o Teu Filho para trazer então agora justificação a todos aqueles que creem nele. Por isso, nesta manhã, ajuda-nos a vislumbrar mais um pouco deste grande Salvador que nós temos. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Voltamos a relembrar aquilo que na semana passada vimos como preparação para entender esta tentação do Senhor Jesus. Rapidamente, estas 5 verdades que devem estar na nossa mente quando entramos para perceber como a tentação ocorreu na vida do Mestre. Em primeiro lugar, ela foi necessária porque era necessário testar o Senhor Jesus, porque o Pai iria dar-lhe o reino. Diz assim o texto que nós lemos, Mateus 4, versículo 1, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em outras palavras, era a vontade de Deus que o Senhor Jesus fosse testado, que Ele sofresse esta tentação. Foi o Senhor quem o guiou até ali. Não somente isso, a outra verdade que nós vimos é que Ele foi tentado por ser o último Adão. Esta é a verdade que tiramos também de Romanos capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, este só homem está a referir-se ao primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, este um só que aparece aqui, então é o Senhor Jesus, muitos se tornarão justos. Então nós vemos, eu e tu estávamos no pecado, a caminho da morte eterna por causa deste primeiro Adão, mas agora por causa deste último Adão, eu e tu fomos feitos justos e vamos viver
para sempre com Deus por causa desta justiça. Também a outra verdade que nós aprendemos é que ele foi tentado por meio da sua natureza humana. Sabemos que a natureza divina não pode ser tentada, a natureza divina não pode cair em tentação, não pode cair no pecado. Então a tentação só poderia vir por meio da natureza humana. Essa natureza humana não tem o auxílio da natureza divina e o Senhor Jesus então é tentado à nossa semelhança. Foi isto que aprendemos em Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas com a exceção de que ele foi sem pecado. Também ele foi tentado somente de forma externa. Como o primeiro Adão, o Senhor Jesus não tinha um desejo pecaminoso, não tinha algo internamente que o inclinava para o pecado, a desejar o pecado, como eu e tu temos. Temos esta lei nos nossos membros, esta influência que nos puxa para o pecado, mas o Senhor Jesus não estava nessa esfera. Ainda assim, como o primeiro Adão, ele foi tentado e ele foi vitorioso, ainda que a tentação veio de forma externa. Em último lugar, a última verdade, ele foi o único que sofreu toda a força da tentação. Não eu e tu, nunca podemos dizer a tentação foi forte demais. Não. O Senhor Jesus foi o único, porque sempre resistiu, foi aquele que sofreu toda a força da tentação. É isto que aprendemos também em Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, notem, tendo sido o quê? Tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Também, então, este é o Senhor Jesus. Isto ajuda-nos a entrar neste texto de Mateus 4 e a entender como é que ele sofre esta tentação e ele vence a tentação e o tentador nesta situação. Então, em primeiro lugar, respondendo a esta questão, como é que o Senhor Jesus venceu a tentação? Em primeiro lugar, Jesus venceu a tentação demonstrando piedade. Jesus venceu a tentação demonstrando piedade. Versículos 1 e 2, diz assim o texto a seguir: foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Em outras palavras, o meu argumento neste ponto é que o Senhor Jesus vence porque ele era devoto a Deus. E, obviamente, a aplicação, para começar, é que a vitória, o primeiro passo para ter vitória sobre as tentações, para qualquer crente nesta sala, é ser piedoso. Sem piedade, sem devoção a Deus, não pode haver vitória sobre a tentação e sobre o diabo. Vamos lembrar um pouco a trajetória do Senhor Jesus. No capítulo 3, no final do capítulo 3, ele chegou às águas, onde João estava a batizar. E ele chegou para ser batizado no batismo de João, mas o batismo de João era um batismo para arrependimento. Então João, o texto parece indicar que ele discute com o Senhor Jesus. Não, eu não te posso batizar, eu é que preciso ser batizado por ti. No entanto, o Senhor Jesus explica que isto tem que acontecer para que se cumpra toda a justiça. Em outras palavras, aquilo que esteve sempre no coração do Senhor Jesus é a obediência à vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para mim, então João, isto tem que acontecer. Em outras palavras, para dar força ao argumento, o Senhor Jesus está a mostrar-nos a sua piedade. E parte da piedade nas Escrituras é ser submisso à vontade de quem? De Deus. Então ele vai ao batismo, ele é batizado por João. Quando sai das águas, o texto nos diz que os céus se abriram. Isto era um evento incrível. Aliás, apocalíptico, porque no final dos tempos, quando o Filho do Homem regressar, o texto nos diz que os céus voltarão a abrir-se para revelar o Filho de Deus. Bem, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como pomba sobre os senhores e o Pai diz desde os céus, desde essa abertura dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Podes imaginar esse momento? Foi incrível. Eu diria que este foi um dos momentos mais significativos da vida do Senhor Jesus. Podemos até imaginar, João diz que ao ouvir isto, ele teve a convicção de que Jesus era o Messias. Podemos até imaginar o João Batista a abraçar o Senhor Jesus. Oh, tu és o tal. Assim, as pessoas com os olhos abertos, queixo caído,
Este é o Filho de Deus. Assim, aquele foi um momento significativo. Podíamos dizer que este é um dos momentos de grande sucesso na vida do Senhor Jesus. No entanto, mal termina esse momento. Em vez do Senhor Jesus ser levado para a próxima glória, ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito, para ser o quê? Tentado. Isto é um padrão muito importante nas Escrituras e que precisamos ter em conta. Deus, quando criou Adão, colocou-o no jardim. Deu-lhe uma esposa. Aliás, Deus deu a Adão o domínio sobre toda a criação. Toda a glória sobre a criação. Deu-lhe toda a provisão no jardim. Aliás, o jardim estava cheio de riquezas. Adão tinha todas as coisas. E quando Deus deu-lhe todas as coisas, quando foi o dia mais especial de Adão, acaba de casar, está ali logo nos primeiros dias da lua de mel, vem o teste sobre a sua vida. Se nós olharmos um pouco mais à frente na história, Deus livra Noé e a sua família da sua própria ira que veio sobre a geração de Noé. Deus eliminou toda a raça humana e preservou esta família. E Deus então guiou-os numa arca, Deus tira-os da arca e Deus dá a bênção que ele tinha dado a Adão, agora a Noé e aos seus filhos. Deus faz uma aliança com eles. E Deus abençoa-os. E logo a seguida, dessa grande bênção, e de Deus fazer esta aliança com Noé, Noé constrói uma vinha e ele é testado, provado. E sabemos o que é que aconteceu. Bem, o que dizer de Abraão? Deus chama Abraão e Deus promete grandes coisas a Abraão. Aliás, Abraão era velho, a sua esposa também era idosa, ela era estéril, não podiam ter filhos e Deus promete a eles dar-lhes uma grande nação. Deus faz um pacto com Adão, melhor dito, com Abraão. E logo em seguida Deus a fazer este pacto e justificar Abraão porque creu nele, diz a história em Gênesis capítulo 16, que ele foi provado, testado, tentado. E nós sabemos o que é que aconteceu. O que dizer do rei Davi, que tem este grande desejo de construir uma casa para Deus. E Deus vai até o profeta Natã, que tinha horas antes dito a Davi, vai e faz tudo o que está no teu coração. Deus diz a Natã, volta a Davi e diz a Davi, tu não vais construir casa para mim. No entanto, Deus faz uma aliança com Davi. Promete a Davi que o filho dele sim vai construir uma casa para Deus. Promete a Davi que irá deixar com que a sua casa dure para sempre. Aliás, vai dar-lhe um filho que irá sentar-se no seu trono e que irá reinar para sempre. E sabem, logo a seguir a esta grande promessa, 2 Samuel capítulo 11, Davi é testado, provado, tentado. E nós sabemos o que aconteceu. Este é um padrão muito importante para todos nós. Depois de grandes momentos na nossa vida, normalmente vêm grandes testes, grandes provas, para ver o que há no nosso coração, para ver a nossa piedade, a nossa devoção a Deus. E o Senhor Jesus sabe disto. Ele conhece as Escrituras. Aliás, uma das coisas mais incríveis nesta história é que o Senhor Jesus irá responder com Deuteronômio. Ele irá trazer à memória dele, porque lembrem-se, este tem sido o argumento, o Senhor Jesus não está a apelar à sua natureza divina para auxiliar a sua natureza humana, ele está a usar aquilo que ele conhece das Escrituras, tudo aquilo que ele tem memorizado, para responder ao ataque. E nós lemos, a cada ataque do diabo, ele irá responder com a palavra de Deus. E os textos que ele usa estão entre o capítulo 6 e o capítulo 8 de Deuteronômio. Aí é a repetição da lei. Moisés está a repetir a lei a uma nova geração. E está a dizer a esta nova geração, sabem porque é que os vossos pais vieram para o deserto? Sabem o que é que Deus queria fazer com eles no deserto? E não somente isso. Lembra-lhes que Deus levou-os para o deserto depois de Deus fazer coisas grandes na vida deles. Lembram-se? 10 pragas no Egito. Deus livrou-os com mão poderosa do Egito. Tirou-os do Egito. Vergou Faraó e o seu exército. Guiou-os até o Mar Vermelho. Abriu o Mar Vermelho. Eles cruzaram o Mar Vermelho. Viram o exército de Faraó a ser afogado no Mar Vermelho. Chegaram ao outro lado. Festejaram a Deus por aquilo que ele tinha feito. Mas chegaram ao deserto e foram testados.
E em Deuteronômio 8 diz-nos para que Deus visse o que havia no coração deles. Então Jesus tem isto na mente e ele irá responder, mas irá responder melhor do que Israel respondeu. Então, normalmente, depois destes momentos significativos, acabou de ouvir, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Senhor Jesus não se deixa levar pelo sucesso, nem pelo grande momento. Continua vigilante, continua concentrado. Isso deixa-nos, mais uma vez, este ponto importante. Ele continua a trabalhar a sua piedade. Ele continua a trabalhar a sua devoção. Não somente isso. O Senhor Jesus, diz o texto, foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas nos diz que o Senhor Jesus foi ao deserto cheio do Espírito Santo, guiado pelo mesmo Espírito. Bem, isto diz-nos que o Senhor Jesus estava em dependência do Espírito, ou em submissão ao Espírito, ou debaixo do controle do Espírito e deixou-se guiar ao deserto. Mostra-nos mais uma vez esta piedade que reside na pessoa do Senhor Jesus. Isto é muito importante para nós. Além disso, o Senhor Jesus chega ao deserto. E o texto de Mateus não reflete isto, mas o texto de Marcos e de Lucas, que falam também sobre a tentação, dão-nos a entender que a tentação não ocorreu só no final dos 40 dias e 40 noites, mas a tentação ocorreu durante os 40 dias. Ele foi tentado, e aquilo que nós estamos a ler em Mateus capítulo 4 é este ataque final, a última tentativa do diabo de destruir o Filho de Deus. Marcos diz-nos algo interessante, que Jesus estava com as feras. Alguns desses animais do deserto eram leopardos, raposas, chacais, javalis selvagens. Bem, o que nos diz que o Senhor Jesus deixou-se levar pelo Espírito e confiou que Deus iria cuidar da sua vida estando ali no deserto. Faz-nos lembrar um pouco Daniel na cova dos leões, quando foi lançado ali e Deus preservou a vida dele no meio dos leões. E nós sabemos isso porquê? Porque logo em seguida, quando o rei Dario decide enviar os inimigos de Daniel para a cova dos leões, diz que quando eles estavam a cair, nem tinham tocado no chão e os leões devoraram estas pessoas. Então vimos Deus a cuidar de Daniel e certamente Jesus tem estas histórias na mente. E ele entra então no deserto confiante, mesmo estando no meio das feras, que Deus irá preservar a sua própria vida. Mas não somente isso, ele foi para o deserto. Era um lugar desolado, inóspito, perigoso, poeirento, rochoso. Podemos até imaginar o Senhor Jesus como Jacó. Lembram-se de Jacó quando saiu da sua casa para ir para a casa dos parentes da sua mãe, por causa de tudo que ele tinha feito na sua própria casa. E ele entrou no deserto e anoiteceu. E ele queria dormir. Apanhou uma pedra para fazer de almofada e dormiu sobre a pedra. Podemos imaginar o Senhor Jesus a fazer exatamente o mesmo no meio do deserto durante 40 dias e 40 noites. E nesse lugar o Senhor Jesus irá ser testado. Obviamente, Mateus quer fazer aqui um contraste entre a situação do Senhor Jesus e a situação do primeiro Adão. O primeiro Adão foi testado, lembram-se onde? No jardim. Foi testado em companhia da sua esposa, com todas as provisões de Deus e com a amizade das feras. O Senhor Jesus está no deserto sozinho, sem nada para comer e com a inimizade das feras. Ali está ele. Ainda assim, no meio desta situação, algo que me espanta. Eu e tu não ouvimos em nenhum momento o Senhor Jesus queixar-se, murmurar, ou até mesmo chateado por estar naquela situação. Não, tudo o que nós vemos é um homem a exercer a sua piedade, até mesmo no pior dos cenários. Como se isto não bastasse, o texto nos diz
que ele jejuou 40 dias e 40 noites. É óbvio, aliás, Lucas diz-nos que ele não comeu nada naqueles dias. Dá a sensação que foi um jejum total, nem comida, nem bebida. Então isto é estranho, porque é que, estando naquela situação, sabendo que vem ou está a ser tentado, Jesus não comeria nada. Eu e tu, provavelmente, pensaríamos o contrário. Deixa-me alimentar-me bem, porque o teste vai ser forte, vai ser grande. Preciso fazer alguma coisa. No entanto, o Senhor Jesus decide não comer nada. Aliás, um comentarista, Bloomberg, diz o seguinte: a fome não só nos enfraquece fisicamente, como também tende a enfraquecer a nossa resistência moral e espiritual. Eu já vi isto em alguns de vocês. Quando acaba o culto, alguns maridos aqui, esposa, temos que ir de fome. Querem ir para casa, querem ir embora rápido. Não se aguentam, estão mal-humorados, mal dispostos. Quando estamos cansados, com fome ou doentes, estamos normalmente menos preocupados com outras necessidades e perigos e tendemos a ser sensíveis a tudo o que possa aliviar a nossa angústia atual. Então, porquê é que o Senhor Jesus faria isso? Bem, a primeira coisa que certamente o texto desperta a atenção são estes 40 dias e 40 noites. Qualquer judeu se lembraria que também na história, Moisés, quando Deus estava a dar-lhe os 10 mandamentos, ele não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. Ou Elias, quando ele fugiu de Jezabel e Deus encontrou e Deus alimentou-o, com essa alimentação ele andou 40 dias sem comer nada. Ou até mesmo por ser o número 40, como alguns fazem muito ênfase ao número 40, 40 faz lembrar os 40 anos de Israel no deserto, ou os 40 anos que Moisés esteve no deserto. Bem, eu não acho que o número 40 tenha alguma coisa de especial, mas sim, certamente isto desperta a atenção de que este homem Jesus é tão especial como foi Moisés, como é Elias, como é Israel. E como é qualquer personagem que passou por esta situação. Eis um homem como eles. Não comeu nada 40 dias e 40 noites. Porquê jejuar nesta situação? Bem, nas Escrituras, o jejum era feito por algumas razões e creio que algumas delas ajudam-nos a entender aquilo que Jesus estava a fazer. Bem, a primeira delas, o jejum era feito por causa da morte de alguém, pesar por causa da morte de alguém. O jejum muitas vezes também era feito como causa de aflição. Lembram-se dos judeus no tempo de Esther, ameaçados de morte, de extinção. Lembram-se desse momento? Esther pede ao tio que faça um jejum e este jejum é proclamado por todos os lugares para que eles pudessem jejuar a favor de Esther, para que Esther pudesse convencer o rei a não matar todos os judeus. Também este jejum era feito como penitência por causa de pecados da nação, para pedir a intervenção de Deus. Não é assim? Davi, quando é confrontado por Natã por causa do seu pecado, ele faz jejum para que Deus tenha misericórdia da criança, porque Deus disse que a criança não iria viver. Além disso, a profetisa Ana no templo faz jejum para adorar a Deus, e também Daniel ou os líderes da igreja de Antioquia fazem jejum para pedir a direção de Deus. Então algumas destas coisas certamente estavam na mente do Senhor Jesus, não tenho dúvidas, estando ali no deserto, com fome, ou seja, a fazer jejum sem comer nada, e a fome agora aparece. O Senhor Jesus faz isto porque Ele quer a direção de Deus, a intervenção de Deus, a ajuda de Deus. E está também a adorar a Deus. E todas estas coisas demonstram a sua piedade. Em outras palavras, mesmo que isto levasse uma fragilidade física, ele estaria espiritualmente forte para defender-se do ataque do inimigo. O Senhor demonstra piedade, devoção. Não se deixa contaminar com o sucesso no batismo. Pelo contrário, o jejum mostra vigilância, que está cheio do Espírito, concentrado na palavra de Deus, a rogar por direção, a pedir ajuda a Deus, ao mesmo tempo que o adora. Mas há mais um elemento no texto. É que este ataque não veio de Herodes desta vez. Este ataque não veio ainda dos saduceus e dos fariseus. Este ataque não veio ainda de um romano ímpio. Este ataque não veio de qualquer demónio.
Este ataque veio do pior dos adversários, do diabo. O pior inimigo, o caluniador, o acusador dos irmãos. É ele quem irá infligir este ataque. Bem, o Senhor Jesus mostra-nos, para vencer o diabo, para vencer a tentação, para vencer o pecado, aquilo que deve, o primeiro passo que deve acontecer nas nossas vidas é ser piedoso, devoto. A piedade em si significa temer a Deus. Alguém definiu desta forma, deixem-me só ler este texto do apóstolo Paulo, que dá também esta definição: exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra exercita-te é literalmente ginásio. Faz ginásio para a piedade, para a devoção a Deus. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é o quê? Proveitosa. E nós vemos no caso do Senhor Jesus, para vencer a tentação, e o texto diz-nos, porque tem a promessa da vida que agora é, para agora. Se tu és piedoso, vai ser de grande proveito para a tua vida neste momento, e não somente agora, diz o texto, também a que há de ser a eterna, aquela que está à nossa espera. Um comentarista disse: a piedade é uma atitude e uma resposta correta ao verdadeiro Deus Criador. Uma preocupação do coração com as verdades sagradas e santas. É o respeito pelo que Deus merece e, por isso, é a mais elevada de todas as virtudes. A piedade é o coração e a alma do caráter cristão e o objetivo da vida cristã. Quando o apóstolo Paulo diz isto a Timóteo, exercita-te na piedade, na mente dele está a disciplina, que normalmente eram usadas para os soldados e os atletas. Eles tinham esta disciplina, este ginásio, para poderem vencer as lutas, os jogos que eles iriam enfrentar, ou as guerras. E ele está a dizer: irmãos, vem aí guerra. Timóteo, vem aí guerra. E a única forma de vencer essa guerra é ser piedoso. Não sei a situação de todos nesta manhã, mas para ser piedoso, em primeiro lugar, é preciso ser salvo. É preciso estar em Cristo. É preciso ter-se arrependido e crido no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem fé no Senhor Jesus, na sua pessoa e na sua obra, não é possível ser piedoso. Tudo o que estás a tentar fazer é ser um bom religioso, mas vais falhar como os fariseus falharam, vais falhar como os saduceus falharam. Tu precisas de crer no Senhor Jesus, em quem Ele é, e nós estamos a ver quem Ele é e no que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Mas em segundo lugar, mesmo tendo todos os recursos para viver a vida cristã, eu e tu temos que aplicá-los. Temos que dar o passo para a disciplina, para a piedade. E temos que fazer aquilo que o Senhor faz. Estes dias estava a ouvir um teólogo falar acerca dos prisioneiros de guerra, não de guerra, os prisioneiros seriam políticos no tempo do comunismo na Rússia e na Ucrânia. Estas pessoas eram colocadas em celas totalmente isolados de toda a gente, sem nada. Era terrível o cenário destas pessoas, estando naquelas celas. E ficavam lá 10, 15 anos, sozinhos, sem ninguém, sem falar com ninguém. E o objetivo era quebrar estas pessoas. Mas sabem, muitas delas permaneceram firmes até o fim, não negando o Senhor Jesus. E sabem como é que fizeram? Elas tinham na mente a palavra de Deus. Elas não puderam levar nenhuma Bíblia para a prisão. Elas tinham a Bíblia na mente. E com a Bíblia na mente, com muitos versículos memorizados, elas prevaleceram até ao fim. Se isso acontecesse contigo hoje, tu não podes levar a tua Bíblia, não podes levar o teu telemóvel, não podes levar nada, estarás sozinho, sozinha numa cela. O que é que irá fazer-te manter fiel ao Senhor Jesus até ao fim? Para estas pessoas, foi o mesmo que o Senhor Jesus fez. Escrituras na mente. Exercitar disciplina espiritual para que pudessem vencer a tentação e os momentos difíceis na vida. Então este é o primeiro passo. O segundo passo no texto, em segundo lugar, Jesus venceu a tentação dependendo de Deus. Dependendo de Deus. Já vimos alguns elementos disto, mas este momento é muito especial. É este primeiro ataque do ataque final do diabo.
Diz assim o versículo 3 e 4 novamente: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, depois de jejuar durante os 40 dias, diz o texto, Jesus teve o quê? Fome. O que indica, em primeiro lugar, aquilo que temos reiterado vez após vez, a natureza divina não está a livrar o Senhor Jesus das limitações humanas. Mas também a fome que Ele sente não é a fome que eu e tu sentimos depois de não almoçarmos ou não comermos nada durante um dia. Esta era uma fome brutal, angustiante, difícil. Sem dúvidas, o Senhor Jesus sentia a necessidade de satisfazer aquilo que estava a ser clamado pelo seu corpo, comida e bebida, mas ele ficou sem comer. Até ao final das tentações ele não come nada. Sabemos que ele só vai comer no fim das 3 tentações, quando os anjos vierem para servi-lo. Aliás, Sproul diz que quando terminou as 3 tentações, aquilo que os anjos estavam a fazer era um banquete, uma festa com o Senhor Jesus, a saciá-lo de todas as coisas necessárias para ele continuar a sua vida. Mas o que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus sente uma grande fome. E nesse momento de dor intensa por falta de alimento, o diabo ataca. Outro padrão importante. Significa que muitos dos ataques do diabo, ou muitas das tentações que virão à nossa vida, vêm nos momentos em que sentimos necessidades. Vêm nos momentos em que sentimos que nos falta algo. Nos momentos em que alguma coisa faz-nos falta. E então ele vem com uma sugestão para suprirmos essa necessidade. Não somente isso. O diabo tentou uma vez e foi derrotado. Ele tentou 2 vezes e será derrotado 3. Isto mostra-nos um padrão que o diabo não descansa à primeira. Ele vai tentar e tentar e tentar, vez após vez, até derrotar-nos. E isto é muito importante ter em conta. Aliás, isto vem à mente o texto de 1 Pedro 5,8, não precisam de abrir, só lembrar que ele é como um leão que ruge, que está à espreita, à procura de alguém para quê? Devorar. Então este é o momento em que ele ataca com toda a sua força. Então ele fala, e a primeira coisa que ele diz é: Jesus, acabamos de ouvir que és o Filho de Deus. Interessante. Que a primeira coisa que ele diz é exatamente aquilo que o Pai tinha dito no final do capítulo 3, lembram-se? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ele começa a sua conversa com o Senhor Jesus com as mesmas palavras que o Pai mencionou. Notem que até esses momentos incríveis da nossa vida, há uma pessoa que está lá presente e sabe o que está a acontecer e usará isso para derrotar-nos, para fazer-nos cair. E ali estava ele presente, assistiu àquilo que o Pai disse. E agora ele usa isso para tentar atrapar o Senhor Jesus. Agora, o nosso texto em português coloca este elemento condicional, se. Mas no original não está isso. Não reflete a nossa tradução, o que diz o original. No original, o diabo não está a colocar em causa se o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele está a afirmar: Jesus, tu és o Filho de Deus. Eu estou com o Pai. Tu és o cara. Tu és o Filho de Deus. Mas se tu és o Filho de Deus, é mesmo assim, Senhor Jesus, porquê sofrer esta situação? Sofrer esta necessidade? Porquê estar assim? O Pai acaba de dizer que tu és o Filho de Deus, significa que tu tens poderes, que tu tens toda a autoridade. Então, faz isso, usa o que tu tens, usa o teu poder, a tua autoridade. Transforma estas pedras em pães. Esta é a sugestão. Agora, ela é muito subtil. Aquilo que o diabo está a fazer é fazer com que Jesus desconfie da providência, da provisão de Deus para a vida dele. Esta é a ideia. O Pai disse que tu és o Filho. E tu realmente és o Filho. Não temos dúvidas.
E tu tens o poder e a autoridade, mas o pai não fez nada até agora. Já passou 40 dias, Senhor Jesus, e tu estás nesta situação e tu és o filho. Para que esperar que o pai faça alguma coisa? Tu és o filho. Faz tu alguma coisa. É isto que ele está a sugerir ao Senhor Jesus. Isto faz-nos lembrar aquilo que aconteceu no jardim, quando veio a tentação. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 1, a serpente chegou-se até Eva e disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Sem dúvidas, distorce a palavra de Deus. E este é o mesmo ataque que está a trazer ao Senhor Jesus. O Pai disse que és o Filho de Deus. Então, por que este sofrimento? Se estás a sofrer, Jesus, não é porque não és o Filho, tu tens o poder por seres o Filho de Deus. Estás a sofrer porque o Pai está a falhar com a sua palavra. Porque tu és o Filho. Não faz sentido. O pastor John MacArthur diz o seguinte acerca deste momento: Satanás esperava convencer Jesus a demonstrar o seu poder a fim de verificar se era real. Isso significaria violar o plano de Deus de pôr de lado esse poder na humilhação e usá-lo apenas quando o Pai quisesse. Satanás queria que Jesus desobedecesse a Deus. Afirmar a sua divindade e o seu direito como filho de Deus teria sido agir independentemente de Deus. Jesus estava no deserto e foi num deserto onde um povo desobediente viu a provisão de Deus. Agora, aqui está o Filho Santo, justo, que nunca foi desobediente a Deus e não vê a provisão de Deus. Alguma coisa não bate certo. Aliás, o profeta Isaías diz o seguinte, em Isaías 33:16, acerca do justo: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão o quê? Certas. Talvez alguns de nós já ouvimos alguns irmãos bem-intencionados dizerem-nos: não te preocupes, Deus vai suprir, Deus não deixará que nenhum dos seus filhos fique a mendigar o quê? Pão, bem-intencionados para encorajar-nos, animar-nos. Bem, o diabo está a dizer isto ao Senhor Jesus. E está a dizer-lhe: tu és o filho, resolve a situação. Jesus, se o Pai te deixar morrer no deserto, como poderás cumprir a tua missão divina em seu nome? É assim que acontece a tentação com muitos crentes. Certamente vais te identificar com isto. Muitos, para sair de uma situação difícil, cometeram um ato de desobediência. Muitos, para sair de uma situação difícil, cometeram um ato de desobediência. Bem, o diabo consegue convencer a muitos a desconfiar de que Deus não está a conseguir lidar com a dificuldade que estão a viver e que eles têm nas suas mãos a oportunidade de resolver o sofrimento que estão a passar. Esta é a sugestão. Esta é a tentação. Bem, o Senhor Jesus respondeu e a sua resposta mostra que a solução para os ataques do diabo é sempre a verdade de Deus, sempre a palavra de Deus. Ele disse: está escrito. E isto é o que acontece nos 3 ataques. Sempre usará a palavra de Deus. O Senhor Jesus é aquele que faz jus ao texto, ou aquilo que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11. As tuas palavras guardei no meu coração para não quê? Pecar contra ti. Então ele cita Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando ele faz isto, ele certamente leva-nos a todos até ao momento em que Moisés diz estas coisas. E Moisés está a relembrar à nova geração aquilo que aconteceu com o povo de Israel e a razão pela qual Deus levou-os para o deserto, para mostrar o que havia no coração deles. E o que é que havia no coração deles? Que eles estavam dispostos a pecar, estavam dispostos a murmurar, dispostos a queixar-se para conseguir a providência de Deus. Jesus, pelo outro lado, está a dizer: ainda que essa providência não venha já, eu não vou desobedecer a Deus, porque é mais importante para o homem permanecer obediente a Deus do que ter já, agora mesmo,
aquilo que irá satisfazê-lo. É muito mais importante. É isto que está a ensinar. É isto que ele está a dizer-nos. Israel falhou nisto, mas eu não o farei. Agora, eu e tu, filhos de Deus, que estamos nesta sala, nós temos estas promessas. Lembra-te estes textos, Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas quê? Ou das vossas quê? Necessidades. Quando o Senhor Jesus começar o seu sermão do monte, Ele irá dizer à multidão, antes de vocês fazerem a oração a Deus, Deus já sabe qual é a vossa necessidade. Antes de vocês pedirem. Por isso, por causa desta verdade, Ele deixa este mandamento. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Em outras palavras, dentro do nosso argumento de Mateus 4, é mais importante obedecer a Deus. É a primeira coisa que deve estar na tua mente. Mesmo que isso implique passar fome, passar necessidades, não ver as necessidades neste momento providas, aquilo que é mais importante é manter-me obediente a quem? A Deus. E todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Isto é o que o Senhor Jesus está a fazer. E é isto que precisamos. Dependência em Deus. Então, em primeiro lugar, piedade. Em segundo lugar, dependência em Deus para vencer a tentação. Em terceiro lugar, rapidamente, Jesus venceu a tentação descansando em Deus. Descansando em Deus. Versículos 5 a 7 diz o texto, então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e paramos aqui, porque quando ele faz isto, vemos aqui algo de distinto em relação à primeira tentação. Na primeira tentação, parece que o ataque foi uma coisa mais pessoal. Mas agora, a segunda tentação, ele leva o Senhor Jesus para uma situação mais nacional. A pensar mais na nação. Em Israel, porquê? Porque levou-o para a cidade santa. E que cidade é essa? Jerusalém. Levou-o para o pináculo do templo, um lugar muito especial para os judeus, para a nação de Israel. Leva-o para aquele lugar. E leva-o para um lugar muito específico, onde a história e a tradição diz-nos que muitos homens fizeram coisas para passarem-se por Messias para a nação. E diz o texto, o versículo 6, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então leva-o até à cidade santa, até ao pináculo do templo. Lugares sagrados, lugares santos. E cita novamente aquilo que o pai disse, se és filho de Deus, este é o meu filho amado. E não somente isso, irá citar o Salmo 91, um dos salmos mais queridos, mais preciosos para a nação de Israel. Talvez alguns nesta sala tenham um quadrozinho lá em casa com todo o Salmo 91, não é assim? Um dos salmos mais queridos até mesmo para a igreja. O diabo joga sujo. Ele não tem problemas de usar as coisas sagradas, usar a igreja, usar a palavra de Deus para fazer-nos cair no pecado. Bem, e quando ele faz isto, há duas coisas que ele está a sugerir ao Senhor Jesus. Ele leva-o para o pináculo do templo porque esse é o lugar sul da muralha, onde está a porta real. E normalmente onde se reunia um grande grupo de pessoas. Bem, nesse lugar, diz o historiador William Barclay, que muitos aspirantes a Messias faziam provas para que as pessoas os aclamassem como Messias. Um homem chamado Teudas conduzia um grupo de pessoas do templo para o Rio Jordão, pretendendo separar as águas. Depois de ter falhado, já ninguém lhe dava ouvidos. Queria separar as águas como Moisés e Josué fizeram. Também um egípcio charlatão afirmou que com uma única palavra arrasaria as muralhas de Jerusalém, o que obviamente depois de dizer muitas palavras não conseguiu. A tradição diz que Simão, o mágico, lembram-se dele? Atos capítulo 8. Tentou o mesmo feito com que Satanás tentou Jesus, saltar do topo do templo. E sabem o que é que aconteceu? Morreu.
perdeu a sua vida e perdeu os seus seguidores. Bem, isto, segundo o diabo, faria com que Jesus provasse a todos que ele era o Messias. Atira-te, tu és o Filho de Deus, atira-te, e todos os que estão lá embaixo, quando virem os anjos a agarrarem os teus braços, todos vão dizer, este é o Messias, este é o Filho de Deus. Era isto que ele procurava que Jesus fizesse. Bem, o Salmo 91 relembra as promessas de Israel, ou melhor dito, de Deus a Israel, se eles andassem na sua lei. Se lês o Salmo 91, a tua conclusão é, há coisas neste Salmo que são impossíveis de acontecer. Aliás, o Salmo até diz que nenhuma praga iria chegar-se à tenda deles, que eles não iam ser tocados por nenhuma enfermidade. Como é que isto é possível? Bem, isso era o que Deus tinha prometido a eles, a Israel, se eles andassem na lei de Deus. As pessoas lá fora iam ver quão especial era esta nação que andava na lei de Deus e os benefícios que eles colhiam por causa da lei de Deus. E o Salmo 91 tinha todas estas promessas. Era como se fosse, poeticamente, uma abreviação daquilo que dizia Deuteronômio 28 e Levítico capítulo 26, acerca das bênçãos de Deus sobre Israel. Bem, o diabo usa, e quando ele usa a palavra de Deus, ele usa manipulando a verdade. Ele oculta uma pequena frase neste texto. O versículo 11 diz, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E ele parou aqui. Mas se vais ao Salmo 91, versículo 11, esta frase termina em todos os teus caminhos. Em outras palavras, Deus irá guardar-te de alguma situação acidental. Aqueles acidentes que ocorrem, não é? Vou na rua e uma senhora tirou um balde de água e caiu na minha cabeça. O Senhor me guardaria em todos esses momentos. Mas o que o diabo está a sugerir ao Senhor Jesus é, não importa o que tu faças, bem ou mal, o que é moralmente bom e o que é pecado, não importa. Deus sempre vai o quê? Proteger-te. Tenho conhecido algumas pessoas, infelizmente, que se dizem cristãs, que acreditam nisso. Não importa como é que eu vivo. Deus prometeu proteger-me. Não. Deus disse na sua palavra que Ele é um pai, que quando eu e tu nos desviamos do caminho, como um bom pai que ama os seus filhos, o Senhor vai disciplinar-nos para que andemos em santidade e em justiça. Ele não vai proteger-te, Ele vai disciplinar-te. Talvez essa seja a proteção. Mas o que nós vemos aqui é algo parecido com o que aconteceu em Gênesis 3:1. Novamente, a serpente disse a Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Bem, isto é um ataque, não somente à palavra de Deus, porque Deus tinha dito, comereis de todas as árvores, menos desta árvore. Troca aquilo que Deus disse de uma forma negativa, não podes comer nada deste jardim. Mas ataca o caráter de Deus. Ele não é bom. Deus não é bom para ti, Eva. Como é que é possível que Ele não te deixe comer nada? Bem, Jesus, tu és melhor do que Israel, tu és o Filho de Deus e és fiel à palavra de Deus. Olha o que Deus disse que faria com os seus filhos, iria protegê-los. Isto é a palavra de Deus, Jesus. Vamos ver lá se Deus cumpre a sua palavra e prova que Ele cuida, que Ele ama o seu filho. Bem, se tu não fizeres isto, então parece que duvidas que Deus é bom, que Deus te ama. Mais uma vez, Jesus responde. E quando ele responde, ele cita então Deuteronômio 6:16, não tentarás o Senhor teu Deus. E leva-nos outra vez a Deuteronômio, Moisés está a repetir a lei. O capítulo 6 é muito especial. Muitos de nós pais aqui lembramos de Deuteronômio 6. Porquê? Porque é o Shema, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu os inculcarás a teus filhos. E diz-nos como devemos fazer isso. E esse é um capítulo muito especial. E quando termina quase o capítulo, tem estas palavras. Quando eles entrarem na terra, eles não podem tentar a Deus. E o texto lembra um episódio que está em Êxodo capítulo 17, versículo 7, em que Israel tentou a Deus.
Esse lugar chamava-se Massá. Contenderam com Deus. E sabem o que é que eles disseram, os israelitas? Quando contenderam porque queriam beber água, eles disseram: está o Senhor no meio de nós ou não? É isto que o diabo está a dizer a Jesus. Faz como Israel. Mostra que Deus realmente está contigo. Que Ele vai enviar os seus anjos. Mas o Senhor Jesus lembra algo muito importante. Pôr Deus à prova é duvidar de Deus. E duvidar de Deus é não confiar nele. E não confiar nele é pecado. Eu e tu não precisamos de pôr Deus à prova. Eu e tu acreditamos em tudo aquilo que Deus diz e isso é suficiente. E sabemos isso porquê? Porque as provas, as coisas sobrenaturais, não têm dado ao homem fé. Muito importante entender isto. Lembram-se quando o Senhor Jesus contou a história do rico e do Lázaro? Lembram-se? Os dois morreram no mesmo dia, diz o texto, a história. Isto é uma parábola, também não foi uma coisa real, é uma parábola. O Senhor Jesus está simplesmente a dizer esta parábola para dizer algo que realmente acontece. Há pessoas que vão para o Hades, há pessoas que vão para o seio de Abraão, mas Ele está a ilustrar esta história, ou a dar-nos esta história, para lembrar-nos algo muito importante. Qual é a ideia deste texto? Bem, sabemos que o rico foi para o Hades e lá estava em tormentos e que Lázaro, que era um mendigo nesta vida, agora está no seio de Abraão, tem paz, tem descanso e a sua alma está saciada. Então o rico vê deste lado do abismo a situação de Lázaro e vê que ele está com o pai Abraão e ele pede por alívio, pede que Lázaro estenda a mão para que ele possa ver saciada a sua sede. E Abraão diz: é impossível, não dá, ninguém pode passar daí para aqui, nem daqui para aí. Então, neste exato momento, o rico diz: pai, manda alguém que vá, alguém que volte dos mortos e diga aos meus parentes acerca disto para que nenhum deles venha para este lugar. E o pai Abraão diz: não é preciso fazer isso, eles têm Moisés e os profetas. Quando ele diz isto, ele está a falar dos 5 livros do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, e todos os profetas, desde Josué até Malaquias. Eles têm isto. É suficiente para terem o quê? Fé. Mas então o rico diz: não, eles só vão acreditar se alguém ressuscitar dos mortos. E então o pai Abraão diz: não, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, eles não vão acreditar mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Algum tempo mais tarde, Jesus irá ressuscitar dos mortos. E Israel não se arrependeu e não teve fé no Senhor Jesus. Então, os eventos sobrenaturais não produzem fé. Nós temos a palavra de Deus, por isso não temos que dizer: Senhor, faz alguma coisa para que eu creia. Senhor, faz alguma coisa para que eu tenha fé. Não. Porque Deus disse, nós confiamos. E o Senhor Jesus está a mostrar-nos isso. O Pai falou e eu não preciso de provar isso. Por isso não vou testar o meu Deus. Mas não somente isso. Há uma advertência aqui para todos nós. Viver de forma imprudente, descuidada, e depois esperar que Deus nos salve quando nos metemos em sarilhos é abusar da sua graça. Jesus mostra aqui a importância de ter uma boa hermenêutica. Não só ele afirma que toda a Escritura é a palavra de Deus, o homem depende de todo aquilo que sai da boca de Deus, mas que a Escritura não contradiz as Escrituras. É certo, Deus promete proteger-nos, mas não devemos colocar essa proteção à prova com uma vida pecaminosa. A proteção de Deus está garantida para os que o temem, não só em muitas situações da vida, mas para toda a eternidade. Então, para aqueles que acreditam em Deus, é mais do que evidente que Ele já provou o seu valor. E Jesus não precisava de provar a si mesmo que o seu Pai o amava, cuidava dele e o protegia. E sabia que o cuidado e a proteção do Pai não podiam ser provados a outros por qualquer outro meio que não a fé. Em outras palavras, eis um homem que depende, descansa totalmente naquilo que Deus disse. Por isso, não provamos e não tentamos o Senhor. Jesus vence mais uma vez.
Por último, como é que o Senhor Jesus venceu a tentação? Venceu a tentação determinado a seguir o plano de Deus. Determinado a seguir o plano de Deus. Versículo 8, rapidamente. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Paramos aqui. Aliás, o texto diz-nos que mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Nós não sabemos como é que o diabo levou o Senhor Jesus tanto para o pináculo do templo como agora para um monte muito alto. E não sabemos que monte muito alto é este. Só sabemos que, de uma forma sobrenatural, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Podemos imaginar, por exemplo, que ele fez isto porque Deus colocou Adão num jardim e esse jardim era um monte. Podemos também colocar na nossa mente que o Pai levou Abraão a erguer os olhos e a ver toda a extensão da terra que ele lhe prometeu. Que Deus levou Moisés ao Monte Nebo e ali fez com que Moisés visse toda a terra que Deus iria dar à nação de Israel. Percebem o que é que o diabo está a fazer? Jesus, eu sou um pai. Como o Pai fez com que Moisés e Abraão e Adão vissem toda a sua glória, ou a glória desta terra, eu estou a mostrar-te a glória destes reinos. Eu sou um pai para ti. Aliás, eu posso dar-te estes reinos e a glória se tu somente te prostrares e me adorares. Esta é a sugestão. Bem, podemos imaginar que ele mostrou as glórias do Egito, as suas pirâmides, templos, bibliotecas, tesouros, o poder e o esplendor de Roma com o seu poderoso império, espalhado por todo o mundo conhecido. Mostrou a grande Atenas, a magnífica Corinto e, claro, a maravilhosa Jerusalém, a cidade real de Davi e mais, ou seja, todos os reinos do mundo e a sua glória. Sem dúvida, o diabo tentou encantar o Senhor Jesus com as glórias deste mundo. Ele diz, eu dar-te-ei esta glória. E claro, nós precisamos de perguntar-nos, é possível o diabo dar esta glória? Agora, esta sugestão do diabo, ela é semelhante àquela que aconteceu no Jardim do Éden. Porque no capítulo 3, versículos 4 e 5, notem o que é que o diabo, a serpente, diz à mulher. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, eu posso dar-te a glória de ser como Deus. Só tens que comer. Deus está a esconder-te o melhor. Tu não precisas de esperar por Deus. Come agora para que tu vejas como Deus vê. Para que tu sejas como Deus é. Esta é a sugestão. Bem, parece que ele está a sugerir ao Senhor Jesus que o Pai não quer dar-te já os reinos deste mundo, que Ele não quer dar-te já as extremidades da terra, que eu posso dar-te todas essas coisas, que não é necessário tu sofreres. Simplesmente dobra os teus joelhos. Adora-me e eu dou-te tudo agora mesmo. Bem, uma conclusão importante é que esta tentação tem um caráter universal. O Pai prometeu ao Filho as nações da terra, as extremidades da terra, o domínio, a glória, o reino, a honra sobre toda a terra. É óbvio que Ele está a tentar substituir o Pai, ou dar ou oferecer todas estas coisas. Bem, o Pai tem uma cruz, tem uma morte, tem sofrimento, tem humilhação para o seu Filho como meio de obter essa glória. Mas o diabo tem um outro caminho, que é a adoração a Ele. Tu podes reinar já se me adorares. Sabem, esta sugestão do diabo, esta tentação, ela tem sido dada a muitos homens e muitas mulheres no mundo. Ele promete a eles milhões de almas que desejam ganhar o mundo inteiro, que desejam a glória deste mundo, que desejam reinar já. Que Ele pode dar estas coisas se simplesmente elas adorarem-no. Ele sempre oferece um atalho ao poder e à glória. Mas realmente o que Ele está a exigir ao Senhor Jesus e aquilo que Ele tem exigido de todas as almas é a própria alma da pessoa. O que é que seria se o Senhor Jesus tivesse cedido a isto? A minha única conclusão é que o universo deixaria de existir.
porque o universo permanece por causa de Deus. Deus é aquele que sustém o universo. Se Jesus cedesse, Deus deixaria de ser e o universo deixaria de existir. Bem, o diabo oferece porque ele realmente pode fazê-lo. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, que ele é o Deus deste século, que Deus deu-lhe autoridade sobre reinos. Em Daniel, quando lês Daniel, a história diz-nos que demónios estão a exercer autoridade e influência sobre os reis dessas nações. Ele não tem toda a autoridade, mas ele tem certa autoridade. Mas esta glória é uma glória terrena, não uma glória duradoura, não como a do Pai Celestial. Então que Jesus responde, ele diz, e pela graça de Deus, ele diz, é notório, retira-te Satanás. Quando lemos isto, pode vir à nossa mente, sem dúvidas, que o Senhor Jesus está indignado, que o tom é forte, podemos imaginar o Senhor Jesus furioso, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Daqui a uns anos, depois do Senhor Jesus dizer isto, Ele vai dizer novamente o mesmo a Satanás, agora à pessoa de Pedro. Arreda Satanás, com a mesma indignação e fúria. Porquê? Porque a sugestão é perversa, demasiado perversa. Mas esta resposta, tanto agora como mais tarde com Pedro, mostra a resolução e o compromisso com o plano do Pai. Determinação em seguir o plano do Pai de redimir um povo a si e logo obter do Pai o reino. Então Jesus responde com Deuteronômio 6,13. E 6,13 tem o mesmo contexto do 6,16, em que o Senhor Jesus está a lembrar a contenda que Israel teve com Deus e agora está a lembrar que quando eles entrarem na terra prometida, eles só poderão servir, a palavra prestar culto a isso, servir somente a Deus, não aos deuses dos cananeus que eles têm que expulsar, mas somente a Deus. Servir a Deus. E Jesus mostra que Ele veio a este mundo para servir somente ao Pai. Determinação em seguir o plano de Deus. Tu conheces as promessas de Deus? Conheces aquilo que Deus tem prometido a ti, como filho dele? Tens isso gravado no teu coração? Bem, Jesus tem isso. E porque Ele tem isso, Ele está determinado a esperar pelo Pai, determinado a seguir o plano do Pai. Aliás, quando Ele morrer, for sepultado e Ele ressuscitar, e Ele andar 40 dias com os seus discípulos, no seu último momento, Ele irá dizer algo aos discípulos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na... Ele esperou. Ele confiou no plano do Pai e no fim Ele obteve toda a autoridade, como Deus homem, no céu e na terra. Se eu e tu confiamos naquilo que Deus tem dito, nas suas promessas e no seu plano para as nossas vidas, podemos chegar ao fim como o Senhor Jesus, vencendo a tentação e vitoriosos de agora receber do Pai tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então não cedas. Não dobres os teus joelhos aos ídolos do teu coração. Tira-os fora. Destrói-os. E serve somente a Deus. E somente a Ele. O diabo quer levar-te a dobrar os joelhos diante desses deuses. Mas tu deves dizer não. Só a Deus adorarei e só a Ele servirei. Isto é o que tem que acontecer. Comigo e contigo. Quando tudo terminou, o diabo deixou por algum momento, diz Lucas, e os anjos vieram e serviram o Senhor Jesus. Isto é importante também. Porquê? Porque depois de lutarmos, temos também esta promessa. Vem o descanso. Os anjos virão. E eu e tu vamos desfrutar dessa paz e desse descanso com os anjos do Senhor. Por isso não cedas. Segue o caminho do Senhor Jesus para a vitória sobre a tentação, que certamente virá vez após vez sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ontem, para a tristeza
Nossa, mais um pastor muito conhecido caiu. Teve que deixar o pastorado porque o seu casamento está em ruína. E são homens de Deus que depois de servir a sua igreja 37 anos, cai e falha. Já nem sei o que dizer. Mas sabem, há uma coisa que eu sei. É verdade, há muitos pastores a caírem. Mas não tenho dúvidas. Há mais membros comuns da igreja a caírem. Semana após semana. E sabem porquê? Porque não estão a trabalhar na sua piedade. Estes pastores, assim também, se eu cair, será porque não estou a trabalhar a minha piedade. Não estou a depender de Deus. Não estou a descansar em Deus. E não estou determinado em seguir o seu plano para a minha vida. Vamos aferrar-nos ao Senhor, agarrar-nos ao Senhor, à sua palavra, ajudar-nos uns aos outros, para que possamos vencer até o fim. Vamos orar? Senhor, te louvamos, te agradecemos pela tua verdade nesta manhã. Obrigados pelo teu Filho, precioso Filho, é o nosso Senhor, nosso Salvador, vitorioso sobre a tentação. Que bom sumo sacerdote nós temos. E obrigado porque agora, salvos nele, com a sua justiça, com a sua santidade, com esta nova natureza, nós podemos vencer a tentação. Quando estávamos perdidos, nós cedíamos e cedíamos e cedíamos porque queríamos o pecado. Mas agora nós somos teus. Agora aborrecemos o pecado. Agora não queremos viver para o pecado. Queremos viver para o Rei, para o Senhor Jesus. Mas sabemos que o diabo virá, Senhor, sobre as nossas vidas e ele colocará tentações. Tu irás permitir que ele faça isso, Senhor, nesse momento. Ajuda-nos a seguir o caminho do Senhor Jesus. Que possamos começar hoje a trabalhar e a levar em sério a piedade. Que possamos, Senhor, depender sempre de Ti. Que não sejamos como Israel, que sempre quer ver os seus desejos satisfeitos e não depender de Ti, Senhor. Esperar em Ti. Que possamos descansar em Ti, Senhor. Nas Tuas promessas, em quem Tu és um Deus fiel, um Deus bom, gracioso, que ama o seu povo. E, Senhor, ajuda-nos a ter determinação para ir até ao fim. Guarda-nos, Senhor, do mal. Guarda-nos das tentações. Não queremos manchar o Teu nome. Não queremos, Senhor, trazer blasfémia dos ímpios ao nome do Senhor Jesus. Não queremos, Senhor, trazer mau nome à Tua igreja. Guarda-nos. Preferimos a morte a cair a tentação, Senhor. Ajuda-nos a viver em justiça e em santidade, como o Teu Filho. Assim oramos no nome dEle. Amém.